importante destacarmos, anotarmos que se você não souber utilizar o prompt correto, se você não souber pedir corretamente e usar as ferramentas corretamente, a IA ela não vai te entregar nenhum resultado satisfatório. Então, para extrair o máximo dessas ferramentas, nós precisamos sim ter um conhecimento prévio da nossa área, do que nós estamos de fato pesquisando, para que essas ferramentas possam ser utilizadas para nos servir com os seus recursos tecnológicos. A IA não substituiu pesquisadores. Ela substituiu a execução de tarefas rotineiras e demoradas por pesquisadores. Isso de fato. E eu vou mostrar aqui até um exemplo na prática, uma das ferramentas Google que nós somos treinados e ministramos esse treinamento. E eu vou mostrar aqui fazendo um ao vivo para vocês, um resumo, um compacto, uma leitura rápida sobre alguns artigos, e desses artigos nós vamos montar um mapa mental que vai nos auxiliar, você pesquisador, a desenvolver um plano de estudo e a entender o conteúdo que existe nesses artigos que você está pesquisando. Então a IA ela não tira a vaga do pesquisador, a IA acelera quem domina método, escrita e ética. E nesse slide eu até trouxe, como eu falei anteriormente, a IA me ajudou a conhecer todas as revistas presentes e conhecer também os palestrantes. E quando eu vi a professora, doutora Magna Pérez, eu fiquei muito feliz com a grata surpresa, porque eu estou falando de uma doutora que ela é pioneira em integrar a IA na odontologia e educação dental. Aqui, logo no lado esquerdo, eu coloquei o link dessa página, dessa matéria, no site de Harvard, onde está essa publicação. Então, o que eu quero trazer com isso é, a IA já é uma realidade. Nós não estamos falando de um mundo que podemos decidir viver ou não dentro dele, porque nós já vivemos nele. Hoje você fala perto do seu celular e os pixels, os rastros das plataformas já conseguem entender o que você está falando e gerar anúncios específicos para o que você falou. Tem pessoas que falam, ó, carro vermelho, e depois não para de ver carro vermelho no seu celular. Os celulares hoje já possuem inteligência artificial para melhorar a foto, para poder sugerir até mesmo ajustes nos seus conteúdos. Hoje já é possível utilizar banco para pagamento com inteligência artificial, gerando uma conexão externa onde eu consigo fazer automação dentro do banco. Nós já temos carros com inteligência artificial. A Apple acabou de lançar, né? Isso já existe aí, já está disponível nos Estados Unidos e chegando no Brasil, a nova versão do seu óculos. Nesse óculos da Apple já existe uma tela dentro aqui na lente do olho esquerdo, já existe uma tela com inteligência artificial onde você consegue receber notificações, ver conteúdos que estão no celular, que estão no seu bolso. Então veja, eu já estou trazendo a inteligência artificial para o dia a dia, até mesmo num óculos. E a medicina já usa, né, a inteligência artificial em tratamentos e pesquisas, como eu citei anteriormente. Eu li uma frase que eu achei espetacular, salvei, que é do Dr. Davis Alves, que esteve presente hoje conosco. A corrida pela IA já é considerada o novo petróleo digital do século XXI. Mas afinal, qual país está realmente à frente nessa disputa? Essa foi a sua fala em uma das entrevistas. E quando nós
falamos sobre quem está à frente dessa disputa, os Estados Unidos está investindo fortemente em pesquisa e infraestrutura para inteligência artificial. Nós estamos falando de mais de 800 milhões de dólares ano com inteligência artificial, mais de 90 ações federais para acelerar a inovação científica, uma nova prioridade, isso estabelecida pelo governo, pela Casa Branca, que a IA transforma a pesquisa, acelera a descoberta, propõe hipóteses e experimentos. E uma frase muito forte para a gente, e que está publicada no site da Casa Branca, logo a citação abaixo: as oportunidades criadas pela IA exigem que cientistas de todas as áreas se qualifiquem rapidamente. Quem dominar IA liderará a próxima geração de descobertas científicas. Então nós não estamos falando de uma ameaça, nós estamos falando de uma super ferramenta ou um conjunto de ferramentas que vai ajudar você, pesquisador, a desenvolver muito mais rápido, a acelerar processos que antes você precisaria, eu estou falando para pesquisadores sérios, que antes você precisaria passar dias para desenvolver uma determinada tarefa. Hoje, sem ferir a ética acadêmica, sem ferir os seus princípios, utilizando a IA, isso já é possível. A IA vai revolucionar a ciência e gerar novos materiais, modelos, hipóteses e avanço em tempo recorde. Tudo isso que eu acabei de citar sobre a Casa Branca está nesse QR Code, num decreto lançado pelo governo americano esse ano, em julho. Exatamente isso. Todos os pesquisadores que estiverem atentos a essas orientações estabelecidas, todas as instituições que a partir de hoje estiverem atentas, as revistas atentas a essas orientações, naturalmente estarão um passo à frente no mercado internacional, alinhadas a toda a força que o governo vai colocar agora na nossa área de IA e pesquisa. E aqui eu entro em dores e soluções na prática. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Primeiro, eu quero que todos que estão aí, quem puder ou até pode tirar uma foto, eu gostaria que você anotasse o nome dessa ferramenta, que é a Perplexity. Eu, Douglas, utilizo o ChatGPT para algumas coisas da minha vida. Não são todas as coisas da minha vida. Por que, Douglas? Nós precisamos entender o funcionamento dessas ferramentas. Quando você vai no Google e pesquisa um assunto, o Google, através de metadados, procura essa palavra-chave que você digitou dentro de vários sites que estão indexados e hospedados e traz os sites como respostas, para você entrar nesses sites e ler se realmente existe ou não aquele conteúdo que você está procurando. Dentro do ChatGPT, algumas pessoas ainda não estão atentas, e isso existem algumas postagens até oficiais da OpenAI, do comportamento da inteligência artificial em alucinar em alguns momentos para gerar uma resposta. Se você pedir para que a inteligência ela traga um texto provando algo que você sabe que está errado, ela tenta de todas as formas gerar um conteúdo para que nesse conteúdo você fique embasado naquela teoria que você acabou de criar.
Se você também observar, muitas das vezes você faz um pedido e ela gera um resultado, além de alucinar, ela traz também links de referência que não existem. Só que as pessoas muitas das vezes não observam isso, nem clicam nos links de referência. E quando clicam, abrem uma página que não existe, simplesmente alucinou no texto e colocou links de referência que não existem. Quando eu falo aqui da Perplexity, eu estou falando de um outro comportamento. Eu estou pedindo para uma ferramenta de inteligência artificial buscar não sites que têm um determinado conteúdo. Eu quero que ela busque o conteúdo. Então ela abre todos os sites que ela entende ser necessário, busca PDFs, busca artigos científicos e traz essa resposta e mostra, olha, essa resposta foi gerada, produzida com esses recursos que foram pesquisados. E ali você tem os PDFs e os links para poder validar aquele conteúdo que foi pesquisado. E eu vou mostrar rapidamente para vocês nessa tarde. Segundo, eu gostaria muito que vocês anotassem o nome dessa ferramenta, Notebook LM. Poucas pessoas utilizam, porém é uma ferramenta que tem uma utilidade gigantesca. Imagina você, tem 4 artigos que você já consultou, já fez o download, e agora você quer conversar com esses artigos. Você quer gerar perguntas para esses arquivos. Você quer comparar esses arquivos. Você quer criar um mapa mental para poder fazer uma leitura guiada nesses artigos. Isso tudo você consegue fazer utilizando o Notebook LM. E são ferramentas simples demais que podem ser utilizadas no seu dia a dia. Eu abri aqui o meu navegador, onde eu estou dentro do site da revista científica, logado, já com o meu cadastro ativo, devidamente ativo. E vou mostrar aqui a ferramenta Perplexity. Todos estão vendo bem a minha tela? Está tudo ok aí, professor? Perfeito. Aqui no Perplexity, eu tenho, como eu falei para vocês, quando nós vamos utilizar uma ferramenta de IA, nós precisamos entender o quê? Como pedir as informações para a inteligência artificial? Como ela pode alimentar com conteúdos para que você, pesquisador, possa ler e fazer todo o seu fluxo tradicional de pesquisa. Eu não vou pedir aqui para ela criar texto. Eu não vou pedir aqui para ela se posicionar como Douglas desenvolvendo o meu trabalho. Não. Eu quero apenas que ela me auxilie a colher informações. Então aqui, uma coisa importantíssima é nós sabermos a diferença, aqui do lado esquerdo, desses 3 botões. Se você simplesmente, na palestra de hoje, entender que existe diferença nesses 3 botões, o uso da IA na sua mão já muda completamente. Porque nós estamos falando que no primeiro botão, o próprio nome já diz que é busca rápida. Então, pega essa solicitação e busca rapidamente esse conteúdo, não precisa se aprofundar. Diferente do segundo botão, onde eu estou pedindo se aprofunde cada vez mais nessa informação, busque muita informação sobre esse assunto e traga essa resposta. O tempo é completamente diferente. E no terceiro eu tenho o modo Labs, ou seria também o modo agente, onde aqui ele vai criar um assistente e esse assistente vai criar a sua pesquisa, vai pesquisar para você em sites, vai ler artigos, vai resumir informações para alimentar o pesquisador.
Uma outra informação importante é quando nós olhamos aqui para o lado direito e observamos esse botãozinho, que eu tenho aqui a configuração de busca na internet. E muitas pessoas nem olham para isso, simplesmente vêm aqui e digitam o prompt. Quando você clica nesse botão, você repara que a própria ferramenta já está pronta a não procurar na internet e procurar especificamente em artigos científicos. Então observa que a própria ferramenta já tem o posicionamento através de um botão para pesquisadores e consultas rápidas de informações na internet. Quando eu coloco aqui essa opção, ele mudou até o símbolo para um símbolo acadêmico, onde ele vai trabalhar em cima de informações de artigos científicos. Eu vou pegar aqui e vou digitar um prompt, só para que todos nós possamos ver juntos isso na prática. Eu gostaria que você buscasse nas publicações de artigos científicos o uso da inteligência artificial na pesquisa científica, impactos, vantagens, realizações. Eu quero apenas artigos que tenham registro, que tenham disponibilidade de download, publicação nos Estados Unidos ou China de 22 a 25 e que estejam em bases de credibilidade acadêmica. Para ser rápido, eu vou pedir apenas 3 artigos, ok? E o resultado precisa ser organizado dessa forma. Observa que isso aqui é um prompt. Isso nós ensinamos e sempre capacitamos, sejam os professores, como agora a certificação para empresários, sempre direcionando as pessoas a utilizarem o prompt corretamente. Solicitando da forma correta, a máquina ela vai buscar exatamente o que eu pedi. E observem que, como eu pedi 3 para ser mais rápido, ele já traz aqui imediatamente o resultado dessa operação. E ele mostra logo aqui na parte de baixo quais recursos ele utilizou para pesquisar essa informação. E aqui eu tenho, além da revista, do país, dos registros, autor, tema, eu pedi também o link. Está aqui o link de download que eu posso clicar e imediatamente ir para esse conteúdo específico. Então, aqui eu tenho o conteúdo na tela que eu posso ler todo esse material, isso usando uma ferramenta simples que fez uma busca bem precisa de artigos para que eu possa me alimentar e desenvolver a minha pesquisa. Quando você já tem esses arquivos na sua mão, esses PDFs, esses links, aí você vai partir para um outro documento, uma outra IA, que é a Notebook LM. E a Notebook LM ela é muito simples de utilizar. Eu estou logado aqui na minha conta, eu vou clicar aqui em criar novo e ele já pede, observem, ele não vai utilizar os dados da internet. Ele está pedindo quais são as fontes que eu quero utilizar. Eu vou pegar aqui 4 artigos que eu fiz o resumo do artigo, né? Fiz o download, tá aqui. Ele vai jogar os artigos na base de fontes e imediatamente ele já gerou uma resposta. Ó. Os artigos publicados pela Recima 21, falando da revista, exploram a inteligência artificial, o seu impacto e aí ele vem um resumo sobre esses artigos. Só que eu quero que ela me ajude a fazer um mapeamento para que eu possa estudar isso de uma forma mais clara. Eu posso clicar até aqui em mapa mental e ele vai abrir os 4 artigos, vai ler, entender e criar um mapa mental completo, navegável, para que eu possa, através de um clique, o mapa mental já está pronto aqui na minha tela. Então eu tenho definição e natureza de IA. Observem que eu estou navegando dentro
do conteúdo disponibilizado desses artigos. Então eu acabei de mostrar aqui bem rápido, né? Eu poderia fazer, além de mapa mental, áudio, posso fazer relatórios, posso pedir um vídeo resumindo, posso conversar com esses 4 artigos, pedir um resumo, pedir uma comparação entre esses artigos, tudo isso dentro dessa ferramenta. Como nós temos um tempo, então eu vou voltar para o meu slide, porque aqui eu coloquei o que eu acredito como próximos passos que nós precisamos seguir quando nós falamos de IA dentro do mundo da pesquisa, né, científica. Primeiro, universidades implantarem imediatamente departamentos de tecnologia e pesquisa com IA. Nós não temos mais tempo para não investirmos nesse assunto. Enquanto nós estamos hoje aqui, ferramentas estão sendo atualizadas, ferramentas estão sendo desenvolvidas. E por que a universidade precisa trazer esse departamento para a ativa? Porque tudo nasce na universidade. Hoje nós estamos falando de pesquisa científica, mas esse pesquisador foi um aluno do Dr. Sérgio. Então, observem que o início está lá na universidade. Então, a universidade implantar imediatamente o departamento, o treinamento intensivo de professores. Nós precisamos falar cada vez mais de inteligência artificial para os nossos professores, quebrar algumas barreiras, tabus e observar como essas ferramentas podem ajudar. Criar para os estudantes da universidade cursos sobre o uso ético da IA. Porque até hoje esse estudante da universidade ele já foi orientado em o que ele pode ou não pode fazer, como ele pode usar, o que é aceitável utilizar ou não da inteligência artificial. Um outro ponto que eu já ouvi aqui nas outras palestras e também tem aqui no meu slide, nós precisamos urgente criar diretrizes claras dentro das universidades e das revistas científicas sobre o uso. Porque como não existe a diretriz clara, cada um hoje está utilizando como quer. A partir do momento que eu deixo a regra do jogo muito clara, que eu passo a treinar os meus professores, a treinarem os seus alunos, a falar sobre essas regras e qualificar os meus alunos dentro dessas regras, eu começo a explorar cada vez mais a IA no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa científica. E workshops presenciais, eu valido muito um evento como esse de hoje, porque é um assunto que precisa ser tratado, precisa ser discutido, precisa ser conversado. É muito bom quando eu tenho os momentos de troca de informação com o meu mentor, o Dr. Sérgio, porque ele traz uma dúvida, um receio ou uma opinião e ali nós conseguimos discutir a academia, a tecnologia e assim nascem novas soluções. Eu fiz aqui uma pirâmide porque os pesquisadores sérios nós colocamos como os guardiões do conhecimento em tempos de IA. Eu coloquei com uma base ali, né, onde infelizmente tem uma massa. São os curiosos que não fazem pesquisa. Eles usam IA para gerar artigo repleto de plágio e texto 100% gerado pela IA. Aí depois eu venho para uma categoria de estudantes que estão ouvindo o que precisam fazer, como tem que fazer, mas ainda assim utilizam IA para buscar conteúdo e ignorar as alucinações do ChatGPT e das referências fake. Agora entrando na parte importante dessa pirâmide, nós temos os pesquisadores sérios que usam métodos tradicionais e naturalmente no topo da pirâmide, porque ganha em velocidade, em praticidade, são os pesquisadores sérios que dominam IA,
utilizam os seus métodos tradicionais e aumentam a produtividade. Vou passar rapidamente e nessa hora não tem problema se você não pegar todos os nomes, porque eu vou disponibilizar posteriormente essas ferramentas para vocês. Mas falando de dores e soluções, eu queria que você tirasse uma foto desse slide. Então, você pesquisador, ou você aluno, ou você que desenvolve, eu tenho dificuldade, está sendo difícil sintetizar PDFs longos. Aqui está uma ferramenta. Oi? Um minuto. Ok, então depois eu mando para vocês todas as excelentes ferramentas que eu já separei para vocês. Não vou falar sobre automação nas auditorias com IA. Foi uma pesquisa maravilhosa do nosso doutor Márcio Magera, que eu trouxe aqui para esses 30 minutos que nós tínhamos disponíveis. Algumas outras ferramentas também incríveis para o uso dentro das revistas científicas. E aqui eu encerro. A IA, ela não ameaça a pesquisa, ela ameaça a falta de método. Então, o teste é: pegue ferramentas, como eu vou precisar compartilhar posteriormente, e testem essas ferramentas. E eu finalizo com esse versículo, que é Isaías 43:19. Deus continua fazendo coisas novas. Então, a inteligência artificial ela não é uma ameaça, ela é uma oportunidade divina de cooperar com o Criador na expansão do conhecimento, onde a fé e propósito, a inovação se torna uma forma de adoração. E aqui eu encerro e agradeço a todos. Nesse QR Code tem link, tem contato. Muito obrigado pelo tempo e a oportunidade.